chama Shalom. Meu nome é Elias e eu convido vocês que estão assistindo esse vídeo, a abrirem as suas Bíblias. Se você não tiver Bíblia, você vai ouvir. Você abrir a sua Bíblia em Atos, capítulo 2 em diante, né? Vou ler o capítulo 2 todo e depois o Espírito Santo ele vai me usar para explicar, para explanar, né? Então, vou fazer agora uma oração e você pode fechar os seus olhos e orar junto comigo. Deus, Adonai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, nesta hora, meu Deus, eu entro em tua santa presença, pedindo a Deus perdão dos meus pecados, das minhas falhas. Deus, em nome de Jesus Cristo, perdoa todos os meus pecados, pecados por pensamento, por gestos, por palavras, por olhares, os pecados no agir, no andar, no pensar. Perdoa, Deus, todos os meus pecados, todas as minhas falhas, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Lava-me com o sangue precioso de Jesus Cristo. Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, revela-nos a tua palavra. Fala conosco, ó Deus. Fala com essa pessoa por intermédio da tua palavra. Fala com essa pessoa, meu Deus, profundamente no coração dessa pessoa, em nome de Jesus Cristo. Dessa pessoa que está assistindo esse vídeo agora, meu Deus. Toca no coração dela. Eu não sei, Deus, qual é a necessidade dessa pessoa, mas o Senhor sabe. O Senhor conhece o que ela precisa, o que é que ela está necessitando. O Senhor conhece os corações. Ó eterno Deus, eterno Pai. Fala conosco através da tua palavra. É o que te pedimos e te agradecemos em nome do Pai, do Filho e em nome do Divino Espírito Santo. Amém. Então vamos lá. Atos capítulo 2. Diz assim: havia chegado o dia de Pentecoste, quando os crentes se reuniram todos no mesmo lugar. Naquele dia, de repente, veio do céu um som semelhante ao rugido de um poderoso vendaval, que encheu toda a casa onde estavam assentados. Então viu-se algo parecido com línguas de fogo, que pousaram sobre a cabeça de cada um deles. Todos os presentes ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas que não conheciam, conforme o Espírito Santo os capacitava. Muitos judeus piedosos tinham vindo de todas as nações do mundo para Jerusalém. E, quando se ouviu aquele som, multidões vieram correndo para ver do que se tratava, e ficaram espantadas ao ouvir que seus próprios idiomas estavam sendo falados. Como pode ser isto? Exclamaram maravilhados. Estes homens são da Galileia. Como então ouvimos todos eles falando as línguas das terras onde nascemos? Aqui estão homens partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judeia, da Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, da Frígia, da Frígia,
da Panfília, do Egito, das regiões da Líbia, ao redor de Cirene, visitantes de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, e todos nós ouvimos estes homens falando em nossas próprias línguas a respeito das maravilhas de Deus. E ali estavam eles maravilhados e confusos. Que quer dizer isto? Perguntavam uns aos outros. Porém, outros da multidão zombavam deles. Eles estão bêbados, isso sim, diziam. Nisso Pedro deu um passo à frente com os 11 apóstolos e dirigiu-se à multidão em alta voz. Ouçam, todos vocês, homens da Judeia, e todos os visitantes e moradores de Jerusalém, prestem muita atenção. Alguns de vocês estão dizendo que estes homens estão bêbados. Não é verdade. Estes homens não estão bêbados. É muito cedo para isto. Ninguém fica embriagado às 9 horas da manhã. Pelo contrário, o que vocês estão vendo foi profetizado há séculos pelo profeta Joel. E depois disso, eu derramarei o meu espírito sobre todos os povos. Seus filhos e filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Naqueles dias derramarei o meu espírito até sobre os meus servos e minhas servas, e eles profetizarão, e farei coisas espantosas na terra e no céu, sangue, fogo e colunas de fumaça. Colunas de fumaça. O sol vai se tornar em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e terrível dia do Senhor. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Homens de Israel, ouçam estas palavras. Deus apoiou publicamente Jesus de Nazaré diante de vocês, ao fazer milagres, maravilhas e sinais por meio dele. Como vocês bem sabem, porém, seguindo um plano já estabelecido por Deus, vocês, com a ajuda de homens maus, mataram Jesus pregando na cruz. Então, Deus ressuscitou seu filho, livrando-o do poder da morte, sendo impossível a morte dominá-lo. O rei Davi disse o seguinte a respeito de Jesus: fiz do Senhor a minha companhia constante. Enquanto ele estiver do meu lado, não tropeçarei. Por isso a minha alma se alegra e a minha língua exulta
e o meu corpo repousará tranquilo. Ó. O Senhor não deixará o meu corpo abandonado no sepulcro, nem permitirá que o seu santo sofra decomposição. O Senhor restituirá a minha vida e me dará a maravilhosa alegria na sua presença. Queridos irmãos, meditem nisto. Davi não estava se referindo a si mesmo quando falou estas palavras que eu citei, pois ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo ainda está aqui entre nós. Porém, ele era profeta e sabia que Deus havia prometido com juramento infalível que um dos seus descendentes se sentaria no seu trono. Ó, Davi estava olhando para o futuro distante e predizendo a ressurreição do Cristo, do Cristo, que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não entrou em decomposição. Davi estava falando de Jesus, e todos nós somos testemunhas de que Deus ressuscitou este Jesus dentre os mortos. E agora Jesus está sentado no trono da mais alta honra no céu, à direita de Deus. E, tal como prometeu, o Pai enviou o Espírito Santo e derramou o que vocês estão vendo e ouvindo hoje. Não, Davi não estava falando de si mesmo. Nestas palavras dele, que eu citei, pois ele nunca subiu aos céus. Além disso, ele declarou: o Senhor falou ao meu Senhor, sente-se aqui à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos debaixo dos seus pés. Portanto, eu garanto a todos em Israel que este Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Estas palavras de Pedro comoveram a todos, Essas palavras de Pedro comoveram a todos profundamente e disseram a Pedro e uns aos outros: irmãos, que devemos fazer? Pedro respondeu: cada um de vocês devem abandonar o pecado, voltar-se para Deus e ser batizado no nome de Jesus Cristo, para o perdão dos seus pecados. Então vocês também receberão o dom do Espírito Santo, porque Cristo prometeu esse dom para cada um de vocês, que tenha sido chamado pelo Senhor, o nosso Deus, para os filhos de vocês e até para os que estão longe. Então Pedro
com muitas palavras, procurando convencer todos os seus ouvintes, continuou: salvem-se desta geração perversa. E aqueles que acreditaram na mensagem de Pedro foram batizados, e naquele dia se uniram aos seguidores de Jesus cerca de 3.000 pessoas. E todos continuavam firmes no ensinamento dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em todos eles havia um profundo respeito, e os apóstolos faziam muitas maravilhas e sinais. Todos os que... o verso 44. Todos os que criam estavam juntos e unidos, e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, repartiam com os que tinham necessidade. Todos os dias eles adoravam juntos no templo, reuniam-se nas casas para o partir do pão e participavam das suas refeições com grande alegria e gratidão, louvando a Deus. Todo o povo tinha simpatia por eles, e cada dia o Senhor acrescentava à igreja todos os que estavam sendo salvos. Sim, a Bíblia aqui nos relata em Atos 2, nos dias de Pentecoste. O que são Pentecoste? Pentecoste é avivamento? Não. Pentecoste não é avivamento. Pentecoste significa festa da colheita. Festa da colheita. O Pentecoste, ele existia antes do avivamento. A Bíblia relata que eles estavam aqui, ó o que a Bíblia diz: havia chegado o dia do Pentecoste. Que é Pentecoste? Era uma festa tradicional. É uma festa tradicional judaica, do povo judeu. Pentecoste não tem nada a ver com avivamento. Aí as pessoas dizem: eu sou pentecostal. Pentecoste não tem nada a ver. Eu sou pentecostal porque a igreja que eu congrego crê nos dons espirituais. Não. Você pode crer nos dons espirituais, mas isso não é Pentecoste. Pentecoste significa colheita. Festa da colheita. Eles estavam reunidos na festa da colheita, na festa de Pentecostes. Eles não estavam esperando o avivamento. Eles não esperavam que o avivamento acontecesse naquele dia. Eles não esperavam. Eles não sabiam que ia acontecer o avivamento naquele dia. Eles sabiam que era a festa da colheita. Eles estavam comemorando a festa da colheita. Então, Pentecoste não tem nada a ver com línguas estranhas. Pentecoste não tem nada a ver com dom de revelação. Pentecoste não tem nada a ver com profecia. O que muitos pastores aí estão pregando, eles estão pregando errado. Eles estão lendo a Bíblia de cabeça para baixo. Então, Pentecoste era uma festa que já existia. Desde o tempo de Jesus, antes de Jesus morrer na cruz, já existia a festa do Pentecoste. Já existia o Pentecoste. Então, a Bíblia nos revela, em Atos capítulo 2, que estavam todos reunidos na festa de Pentecoste, que é a festa da colheita. E eles começaram a orar. Não tem uma passagem na Bíblia que diz: aonde estiver 2 ou 3
reunidos em meu nome, ali eu me faço presente, ali eu estarei. Então, se está 2 ou 3 reunidos, no nome de Jesus Cristo, invocando o Espírito Santo, invocando o Espírito de Deus, invocando o Espírito da verdade, ali ele se faz presente. Então, os discípulos de Jesus Cristo, os apóstolos, eles estavam reunidos naquela casa, né? Eles estavam orando, mas eles não sabiam que naquele momento iria acontecer um avivamento, iria acontecer algo sobrenatural. Eles não sabiam. Eles não sabiam que o Espírito Santo... eles sabiam que o Espírito Santo estava ali, sabiam. Isso eles sabiam. Porque quando Jesus Cristo, ele ressuscitou, ele foi para o céu e enviou o Consolador. Porque se Jesus Cristo ficasse aqui na terra, o Espírito Santo não poderia vir para a terra. Era necessário que Jesus Cristo subisse para o céu para vir o Consolador, que é o Espírito Santo, né? Então, o que aconteceu naquele momento? Havia chegado o dia de Pentecoste, né? Quando todos os crentes estavam reunidos, todos os discípulos, eles estavam reunidos, orando, e aí o Espírito Santo, ele veio como um vento impetuoso, e a glória do eterno Deus encheu aquele lugar. E eles começaram a falar em outras línguas. Eles falaram línguas estranhas? Não. Não foi línguas estranhas. Não foi línguas estranhas. Eles começaram a falar outros idiomas. Aqui na Bíblia, aqui havia chegado o dia de Pentecoste, quando os crentes se reuniram, todos no mesmo lugar. Naquele dia, de repente, veio do céu um som semelhante a um rugido de um poderoso vendaval, que encheu toda a casa onde estavam assentados. Então viu-se algo parecido com línguas de fogo que pousaram sobre a cabeça de cada um deles. E todos presentes ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas que não conheciam, conforme o Espírito Santo os capacitavam. Mas a Bíblia não está dizendo aqui que foi línguas estranhas. Não foi línguas estranhas. Sabe por que não foi línguas estranhas? Porque foi línguas, idiomas de outras nações. Muitos pastores dizem que os discípulos, eles falaram línguas estranhas. Mentira! É mentira! Eles não falaram línguas estranhas. Era estranho para eles. Eram idiomas que eles não conheciam. Aqueles homens eram homens leigos. Homens que não tinham estudo. Mas o Espírito Santo, ele entrou naqueles homens e começou a falar em línguas de outros países. Então não foi línguas estranhas. A língua estranha, ninguém consegue entender. A língua estranha é um mistério de Deus. Ninguém consegue entender. Então, se aquele idioma era de outros países, então não era línguas estranhas. Está aqui na Bíblia. Então, o povo sofre por falta de conhecimento. O profeta Oséias profetizava: o meu povo sofre por falta de conhecimento. O meu povo sofre por não ler as Sagradas Escrituras. Está aqui. Não foi línguas estranhas que os discípulos falaram, mas foi línguas de outras nações. Então,
Estava ali homens de outros países. Aqui, ó. Ó. Estava homens de outros países. No versículo 5 está dizendo aqui, ó. Muitos judeus piedosos tinham vindo de todas as nações do mundo para Jerusalém. E quando se ouviu aquele som, multidões vieram correndo para ver do que se tratava. E ficaram espantadas ao ouvir que seus próprios idiomas estavam sendo falados. Então foi línguas estranhas? Não foi línguas estranhas. Porque aqueles homens que vieram de outros países, até próprios judeus que estavam muitos anos em outros países e que tinham voltado para Israel, viram aqueles homens falando os seus idiomas, as suas línguas, e eles ficaram maravilhados e admirados e confusos. Como é que pode? Esses homens que são galileus, esses homens da Galileia, esses homens que não têm estudo, falando outros idiomas, falando o idioma da cidade em que nós nascemos. Então, meu irmão, você que está vendo esse vídeo, o que os discípulos falou no Pentecoste não foi línguas estranhas, foi línguas de outros países, idiomas de outros países. Porque se fosse línguas estranhas, aqueles homens que vieram de outros países, eles não iriam entender. Ó, não iriam. Por mais que eu estude, eu posso ser poliglota. Eu posso falar 4 idiomas. Mas se Deus usar um irmão lá e falar línguas estranhas, eu não vou entender nada. Porque é línguas estranhas. Línguas estranhas é um idioma de Deus. É um idioma do céu. Então, eu não vou conseguir entender. Porque eu só sei o idioma da terra. Então, o idioma do céu eu não vou entender. Mas aqueles homens entenderam. Por que aqueles homens entenderam? Porque o que os discípulos estavam falando no dia de Pentecoste não era línguas estranhas. Era idiomas. Era a língua dos homens. Ó, a língua dos homens. Se você estudar, você vai entender a língua dos homens. Ó a diferença. Uma pessoa aqui, um doutor, o cara que fez doutorado, ele tem um idioma diferente de uma pessoa que é leiga. Então, tem palavras que ele fala que o leigo não entende. Ó, isso é a língua dos homens. Para você entender a língua dos homens, você tem que estudar. Mas para você entender a linguagem do céu, a língua dos anjos, você tem que ter o Espírito Santo. Ó. Então, o Espírito Santo, ele queria evangelizar aquelas pessoas que estavam ali. Então, qual foi a ferramenta que o Espírito Santo usou? O Espírito Santo entrou na vida dos seus discípulos, dos discípulos de Jesus Cristo, e aí começou a falar outros idiomas. Conforme cada pessoa, cada estrangeiro estivesse ali, cada estrangeiro que estava naquele lugar, eles entenderam. Então, o Espírito Santo, aqueles homens, eles começaram a evangelizar. O Espírito Santo fez aquilo. Sabe por quê? Ó, se eu falo português e o camarada lá fala inglês, não há comunicação. Ele não vai entender o que eu estou falando. Eu estou falando português. O norte-americano que não estudou português, ele vai entender o que eu estou falando? Não vai entender. Então, não vai haver comunicação. Por quê? Eu não entendo o idioma dele, ele não entende meu idioma. Mas o que foi que o Espírito Santo fez?
Isso, a Bíblia nos revela que era às 9 horas da manhã. E aí, aqueles homens ficaram admirados. Aqueles homens estudados, né? Que conheciam vários idiomas. Eles começaram a se admirar. Como pode um povo leigo, aqueles homens leigos, estão falando o nosso idioma? E eles ficaram admirados e confusos ao mesmo tempo. Mas aí, a multidão leiga, os leigos, começaram a fazer hora da cara dos discípulos. Começaram a zombar dos discípulos. Sempre o leigo. O leigo, ele zomba da sabedoria. Ó, o leigo, ele zomba do conhecimento. Ele zomba. Então, eles começaram a zombar. Começaram a dizer, esses homens estão embriagados. Esses homens encheram a cara de vinho. Os judeus, eles não bebem de manhã. Eles não tomam vinho de manhã. Eles não se embriagam pela manhã. E aí eles começaram a zombar. Aqui, ó. O verso 7 diz assim: como pode ser isto? Exclamaram maravilhados. Estes homens são da Galileia. Da Galileia. Homens da Galileia. Eram homens que não sabiam outros idiomas. Né? Que não conheciam outros idiomas. Por isso eles ficaram maravilhados. Porque quando o Espírito Santo, ele encheu todo aquele lugar, e através daqueles homens, o Espírito Santo começou a falar outros idiomas. Ó, só existe 2 pessoas no universo que sabem falar todos os idiomas sem ter estudado. Deus e Satanás. Deus e Satanás. Essas 2 pessoas, elas sabem falar todos os idiomas sem ter estudado. Ó, tem pessoas que aprendem a falar inglês ouvindo músicas em inglês, assistindo filmes legendados, mas ela está estudando. Então, né? Como então, aqui ó, o verso 8 diz assim: como então ouvirmos todos eles falando as línguas da terra onde nascemos? Eles ainda não estavam entendendo que era o Espírito Santo que estava na vida daqueles homens para evangelizar. O Espírito Santo estava evangelizando aqueles homens através dos seus discípulos. Então, não era línguas estranhas. Porque se fosse línguas estranhas, não haveria comunicação. Como é que o homem iria entender a línguas estranhas? Não ia entender. A língua era estranha para os discípulos, porque os discípulos não conheciam outros idiomas. Ó, uma coisa que eu não conheço, ela é estranha para mim. Né? Então o que os discípulos falaram nos dias de Pentecoste não foi línguas estranhas, mas sim línguas dos homens. Não foi a língua dos anjos, mas a língua dos homens. Eles falaram vários idiomas que eles não conheciam. Então,
Aí diz assim, o verso 9 diz assim: aqui estão homens partos, né? Aqui estão homens partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, ao redor de Cirene, visitantes de Roma. Então, se os discípulos estivessem falando em outras línguas, alguém poderia entender se os discípulos estivessem falando língua dos anjos? Não iriam entender. Então, aqueles homens, eles não falaram línguas estranhas. Eles falaram idiomas de outros países. Está aqui na Bíblia. Não sou eu que estou falando. Está relatando aqui na Bíblia. Então, esses pastores que dizem aí, nos dias de Pentecoste, os discípulos falaram línguas estranhas. Mentira. Isso é mentira. Os discípulos não falaram em línguas estranhas. Os discípulos falavam outros idiomas. Foi isso que aconteceu, né? Então, o verso 11 diz assim: tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, e todos nós ouvimos esses homens falando em nossas próprias línguas a respeito das maravilhas de Deus. Tá vendo? O Espírito Santo falando das maravilhas de Deus através dos discípulos de Jesus Cristo. Foi uma maneira que o Espírito Santo viu de evangelizar aqueles homens estrangeiros. Qual foi a ferramenta que o Espírito Santo usou para evangelizar aqueles homens? Os discípulos de Jesus Cristo. O idioma que eles falavam, que aqueles estrangeiros falavam. Muitos crentes acreditam, muitos crentes têm dito, é uma idiotice. Eu sou pentecostal. Acha que Pentecoste é pular, é dançar, é sapatear. Pentecoste não é nada disso. Pentecoste é avivamento, nada disso. Pentecoste é uma festa tradicional judaica. Essa festa já existia antes de Jesus pisar nessa terra. Antes de Jesus vir para a terra, já existia essa festa Pentecoste. É uma festa tradicional. Não quer dizer que Pentecoste significa avivamento. Não. O avivamento aconteceu no Pentecoste. O avivamento aconteceu no Pentecoste. Os discípulos, eles não estavam esperando aquilo. Eles estavam reunidos. Eles estavam reunidos. O avivamento aconteceu nos dias de Pentecoste. Eles estavam reunidos comemorando a colheita. Pentecoste é comemoração da colheita. Eles estavam comemorando a colheita. E eles começaram a orar. E quando eles começaram a orar e a glorificar o nome do eterno Deus, aí o Espírito Santo, ele veio como um vento impetuoso. Cumpriu as profecias
avivamento iria acontecer. Mas o avivamento aconteceu naquele momento, naquela hora. E aí? Vamos ver. Né? O verso 12. Você que está assistindo esse vídeo, abra sua Bíblia em Atos, capítulo 2, verso 12. E ali estavam eles, maravilhados e confusos. Eles ficaram maravilhados, os estrangeiros ficaram maravilhados e confusos. Porque eles queriam entender como pode. O homem natural, ele não consegue entender as maravilhas de Deus, as coisas de Deus, os mistérios de Deus. O agir, o operar de Deus. Porque é homem natural. O homem natural não entende. Ele fica confuso, porque ele não entende. Então, eles ficaram confusos, né? Ficaram confusos. Ficaram sem entender nada como pode. Esses homens leigos, falando vários idiomas. E aí? O poder de Deus confunde aqueles que não buscam a Deus, aqueles que não vivem uma vida para Deus. O poder de Deus confunde. Eles ficaram confusos. Sabe por que eles ficaram confusos? Porque eles não tinham o Espírito Santo de Deus na vida deles. Eles não tinham comunhão com o Pai, com o Filho e com o Divino Espírito Santo. Né? Continuando. Que quer dizer isto? No verso 12 ainda. Que quer dizer isto? Perguntavam uns aos outros. Ó, aí vem a multidão que não sabia de nada. Aqueles leigos, ignorantes, começaram a zombar da sabedoria. Ó, às vezes você fica com raiva de uma pessoa leiga. A leigo mete raiva em qualquer um, viu? Uma pessoa leiga, ela mete raiva em qualquer um. Você está explicando algo para a pessoa, mas a pessoa começa a zombar de você. Ele começa a zombar, ele é leigo, mas ele quer zombar de você. Começa a fazer zombaria. Começa a fazer chocarrice. Por quê? Porque ele é tolo. O tolo, ele zomba da sabedoria. Então, aquela multidão, como diz aqui, ó, o verso 13 diz assim, ó, porém, outros da multidão zombavam deles, porque eram leigos. Eles não entendiam o que os discípulos estavam falando. Para eles, eram línguas estranhas. Se eu chegar em um lugar e falar mandarim, alguém vai entender? Quem não estudou vai entender? Vai achar que eu tô maluco. Você não entende? Se eu chegar em qualquer lugar e falar mandarim, eu falar em mandarim, falar mandarim ou falar mandarim, alguém vai entender? Não vai. Vai dizer, esse cara é maluco. Esse camarada é maluco. É doido. Por quê? Porque não entende. É estranho para aquela pessoa que eu estou falando. Por que é estranho para ela? Porque ela não estudou aquele idioma. Ela vai dar risada, vai achar engraçado, né? Então, aqui, ó. Porém, outros da multidão zombavam deles. Eles estão bêbados. Isso sim, diziam, né? Diziam a multidão. Então, muitas vezes Deus, quando Ele usa o crente, quando Ele usa o irmão, usa uma irmã, até os irmãos da igreja dizem, isso daí é maluco, isso daí é louco. Os vizinhos dizem, ele é doido, ele é maluco. Sabe por quê? Porque são leigos. Os leigos, eles verem a sabedoria como loucura. Ó, os leigos, eles zombam dos sábios.
O sábio, ele não zomba dos tolos. O sábio, ele tem compaixão do tolo. Ele tem compaixão dos ignorantes. Ele quer ensinar aos ignorantes, mas os ignorantes começam a fazer hora. Os ignorantes começam a dizer, esse cara é maluco, esse cara é doido, esse cara quer ser melhor do que todo mundo, mas ele é doido, ele é maluco. É assim que os ignorantes pensam. O ignorante, ele procura confusão com o sábio, ele começa a dizer coisas sábio, o sábio, nem dá ouvido para ele e deixa ele falando sozinho. Sabe o que o ignorante pensa? Ele deixou falando sozinho porque ele tem medo de mim. Ele não respondeu nada porque ele tem medo de mim. Ô ignorante, ele não respondeu nada porque ele é sábio. Ele viu que o que você fala é tolice, é ignorância. Então, o sábio, quando alguém diz coisa a ele, ele fica calado. As pessoas tentam provocar a ira dele, ele sabe, porque a gente só dá o que a gente tem. Se você tem sabedoria, você vai dar sabedoria. Se você tem ignorância, você vai dar ignorância. Então, se você é sábio, alguém procura confusão com você, procura briga com você, você faz aquela pessoa de cachorro. Você nem liga para ela, porque você é sábio. Então, ela fica achando que você está com medo dela, porque ela é tola. Ela não tem o mesmo pensamento que você tem. O sábio, o pensamento do sábio é diferente do pensamento do tolo. O tolo acha que ele brigar vai resolver as coisas. É assim que o tolo pensa. Ele acha que ele brigando, ele acha que na violência ele vai resolver as coisas. O sábio não. O sábio, ele não pratica violência. O sábio, quando alguém vai procurar confusão com ele, ele se sai de confusão, deixa a pessoa falando sozinha lá. E aí a pessoa diz, ele não respondeu nada porque tem medo de mim. E quem pensa assim é o tolo. Quem pensa assim é o ignorante. Então, ninguém gosta de andar com pessoas ignorantes. Ninguém gosta. Porque a pessoa ignorante, ela não quer aprender. Você está ensinando a ela, mas ela quer saber mais do que você. Você está dizendo, rapaz, é isso aqui, mas ela não quer ouvir. Ela faz hora de sua cara. Como aquela multidão estava fazendo. Estava dizendo que ele estava bêbado. Muitas vezes Deus usa um irmão na igreja e o outro leigo, ignorante, diz que nada, isso é o diabo. É o diabo, ele está doido, ela está maluca. É o diabo que está usando ela. Por quê? Porque ele é leigo. Ele não tem o Espírito Santo de Deus na vida dele. Ele olha pela aparência. O sábio, ele não julga as pessoas pela aparência. Porque a sabedoria, ela provém de Deus. O tolo, ele olha as pessoas pela aparência. O sábio não. O sábio, ele enxerga o que tem dentro da pessoa, de cada pessoa. Ele não olha a roupa. Ele não julga você pela roupa que você veste. Ele não julga você pela sua aparência. O sábio, ele te analisa, ele conversa com você. O sábio, ele faz uma análise de tudo que você fala. O sábio, ele começa a te fazer perguntas. E quando você não sabe, ele faz as perguntas e ainda te dá as respostas. É assim que o sábio faz. O sábio, ele não ri da ignorância. Por ao contrário, ele fica triste. Eu fico triste quando eu vejo uma pessoa ignorante. Uma pessoa que você está explicando a ela e ela não quer aprender.
O sábio é assim. O sábio, ele não ri da ignorância. Ele não fica alegre porque a pessoa está ignorante, não. O sábio, ele é sábio. E ele não quer a sabedoria só para ele. Ele é sábio porque ele quer ensinar as pessoas. E quanto mais ele ensina, ele se torna mais sábio. Né? Então, os tolos, eles chamam os sábios de loucos. Eles chamam os entendidos de maluco. Sabe por quê? Porque a ignorância, ela já tomou conta do mundo. Ela tomou conta da humanidade. Os homens não querem mais a sabedoria. Os homens querem a tolice. Ó, o cara sábio enche a cara de cerveja? Não enche. A pessoa que é sábia, ela toma cachaça e depois vai dirigir? Ela não faz isso. Eu vejo pessoas tolas no mundo. O sábio, ele não pratica a violência. O sábio, ele detesta a violência. O homem que é sábio, ele consome drogas? Ele é viciado em algum tipo de droga? Não é. O sábio, ele não é. O homem sábio, o verdadeiro sábio, ele não morre com drogas. Você já viu um sábio morrer drogado? Ó, Abraham Lincoln era um homem sábio. Ele usava drogas? Ele não usava drogas. Então, vamos para a Bíblia, né? O verso 2 diz assim: ali estavam eles maravilhados e confusos. Que quer dizer isto? Perguntavam uns aos outros. Porém, outros da multidão zombavam deles. Ó, os ignorantes zombando dos discípulos de Jesus Cristo. Quando o crente prega o evangelho, os ignorantes, os leigos, começam a zombar. Esses crentes é tudo maluco. Esses crentes não procuram o que fazer. Vai namorar, crente? Tu só quer saber de Bíblia. Isso aí é os tolos, os loucos, os ignorantes. Porque uma pessoa que não quer Jesus, ela é o quê? Ela é uma pessoa tola. Uma pessoa que não quer Yeshua HaMashiach, né? Yeshua HaMashiach é Jesus Cristo. Essa pessoa, ela é tola, ela é ignorante. Uma pessoa que pratica o mal, você acha que essa pessoa é sábia? Ela não é sábia. O sábio, ele procura fazer o bem e não o mal. Então, se você faz maldade, você não é sábio. Satanás foi sábio? Lucifer foi sábio? Não foi. Sabe por quê? Se Lucifer fosse sábio, ele não se tornaria Satanás. Se Lucifer fosse sábio, ele não se rebeliava contra Deus. Deus, ele sabia de todo o plano de Lucifer. E Deus chamou Lucifer. Chamou Lucifer a atenção para que Lucifer se arrependesse. Mas Lucifer não quis se arrepender. Ficou com seu orgulho. Ficou com seu egoísmo. O sábio não tem egoísmo. O sábio não é egoísta. Ó. Então, Satanás, hoje ele não é mais Lucifer. O nome dele já não é mais Lucifer. O nome dele é Satanás. Porque Lucifer significa portador da luz. O nome dele era Lucifer quando ele era anjo de luz.
depois que ele foi expulso do céu, ele passou a ser chamado Satanás. Então, Lucifer, ele se achou mais do que Deus. Ele colocou na sua mente de matar o Filho de Deus e tomar o trono de Deus. Ó. Ele aí chamou os anjos, de vez dele se arrepender, quando Deus chamou ele a atenção, de vez dele se arrepender, pedir perdão a Deus, se arrepender da sua maldade, não. Ele continuou com a sua maldade no pensamento e foi para o seu coração. E Deus vendo tudo. E ele enganou até essa parte dos anjos. Sabe por quê? Ah, Elias, por que os anjos foram enganados? Sabe por quê? Porque lá no céu não existia mentira. Os anjos não sabiam que era mentira. Os anjos que foram enganados, eles não sabiam. Satanás deu proposta a eles. Satanás disse para eles, Deus está abusando do poder com as suas leis, com as suas regras. E aí começou a colocar, e os anjos começaram a ficar pensativos. Teve uns anjos que disse assim, teve um que olhou para a cara do outro e disse assim, não, esse camarada aí tá ficando doido. Esse camarada tá dizendo isso aí, ele tá ficando doido. Um anjo disse pro outro, esse aí tá ficando maluco. E esses anjos que pensaram assim, não se aliaram a Satanás. Mas os outros anjos ficaram, não pensou antes, e aí foram enganados por Satanás. Por quê? Porque Lucifer naquela época, ele era um anjo muito bonito, ele emanava luz, né? Era um ser muito bonito. Foi um anjo que Deus escolheu e o resplendor da glória de Jesus Cristo resplandia em Lucifer. Lucifer era o regente do coral. Ele tinha poder de persuadir com a sua beleza. Ele era um anjo responsável a levar outros anjos a adorarem a Deus. Mas aí, ele colocou no seu coração de tomar o lugar de Deus e ele prometeu para aqueles anjos que aqueles anjos iriam reinar com ele lá no céu. E aqueles anjos, sabe por que os anjos caíram na conversa de Satanás? Porque os anjos não sabiam que Satanás queria tomar o lugar de Deus. Ele queria tomar o trono de Deus. Se aqueles anjos soubessem qual era o propósito de Satanás, aqueles anjos não teriam se aliado a ele. Entendeu? Satanás, ele começou a enganar os anjos, mas ele não mostrou qual era o verdadeiro propósito. Porque se os anjos soubessem qual era o verdadeiro propósito de Lucifer, os anjos não teriam apoiado a ele. Então, o propósito de Satanás era tomar o céu, a casa de Deus. Já pensou? Você tem sua casa e alguém quer tomar sua casa? Era assim que Satanás queria fazer. Ele queria expulsar Deus do céu. Ele queria expulsar, ele queria matar Jesus Cristo e tirar Deus do seu trono. Tomar o céu para ele. Ele queria toda adoração para ele. Se os anjos que se aliaram para Satanás soubesse que Satanás queria ser adorado no lugar de Deus, eles jamais teriam
ser aliado a Satanás. Por quê? Satanás, ele é o pai daquele que esconde os seus propósitos. Ele dizia uma coisa para os anjos, mas o seu propósito era outro. Ele estava dizendo, Deus abusa do seu poder. Deus com essas regras. Então vamos voltar para aqui. Né? Aqui, ó. Porém, outros da multidão zombavam deles. Eles estão bêbados. Isso sim diziam. Aí Pedro, o Espírito Santo, revelou aquilo para Pedro. Para o apóstolo Pedro. E aí o apóstolo Pedro, que era um homem valente outrora, Deus pegou aquela valentia do apóstolo Pedro, porque Deus usa o homem no temperamento do homem. Se o crente outrora no mundo, ele não levava desaforo para casa de ninguém, Deus vai usar esse homem e Satanás vai ter medo dele. Outrora o cara no mundo, todo mundo tinha medo desse camarada. Mas depois que ele aceita Jesus Cristo, que ele vai ser um crente em Jesus Cristo, o inferno todo tem medo dele. Porque Deus, ele usa a valentia do homem. Assim como Satanás usa a valentia do homem que não serve a Deus, Deus, ele usa a valentia do crente. E aí Deus usou a valentia de Pedro. Né? Nisso Pedro deu um passo à frente com os 11 apóstolos e dirigiu-se à multidão em alta voz. Olha o que Pedro disse. Ouçam todos vocês, homens da Judéia, e todos os visitantes e moradores de Jerusalém. Prestem muita atenção. Alguns de vocês estão dizendo que estes homens estão bêbados. Não é verdade. Estes homens não estão bêbados. É muito cedo para isso. Para isto. Ninguém fica embriagado às 9 horas da manhã. Pelo contrário, o que vocês estão vendo foi profetizado há séculos pelo profeta Joel. Então, o profeta Joel, ele profetizou que haveria um avivamento, que o Espírito Santo, que Deus derramaria do teu Espírito sobre toda a carne. Então, quando Deus usa o crente, todo mundo diz que o crente está maluco. Sabe por quê? Os tolos querem apagar, querem destruir o ministério que Deus te deu, chamando você de maluco para você desistir. Chamando você de maluca para você desistir. Querem apagar a chama do Espírito Santo na tua vida. Que nada! Ela é louca! Ele é louco! Deus não usa ele, não! O Espírito Santo não está na vida dele, não! Deus, ele não olha a aparência. Deus, ele olha por dentro do homem. Deus, ele não olha se você é feio, se você é bonito, porque para Deus não existe ninguém feio. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Então, se nós somos a imagem e semelhança de Deus, não existe ninguém feio. Não existe ninguém feio. Porque se eu chamar uma pessoa de feia, eu estou dizendo que Deus é feio. Eu estou chamando Deus de feio. Aquele irmão, que ele tem o rosto dele assim, aquela cara dele assim, aí nego diz, pô, esse irmão tem uma cara de mal. Sabe por que você está vendo isso? Você está vendo só a aparência. Mas o Espírito Santo está na vida dele. O Espírito Santo está na vida dela. E tem muitos que têm a cara bonita, a cara de boazinha, de bonzinho.
mas são endemoniados, demônio sonso. O apóstolo Pedro, ele foi até aquela multidão de leigos, uma multidão que não entendia os idiomas, por isso que eles estavam dizendo que os discípulos estavam embriagados, porque aquela língua, aquele idioma que os discípulos estavam falando era estranho para eles. Se uma pessoa fala um idioma que não entendo, para mim é estranho. Para mim ela está falando línguas estranhas, porque eu não entendo. Ó, é esse o entendimento. Ó, a Bíblia diz que quando o homem fala em línguas estranhas, ele está edificando a si mesmo. O crente, quando ora em línguas estranhas, ele está edificando a si mesmo. Porque a línguas estranhas, ele não entende. Ninguém pode entender. Só Deus que entende. Nem os anjos entendem a línguas estranhas. Só quem entende a língua estranha, só 3 pessoas entendem a língua estranha. É Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, se os discípulos estivessem falando em línguas estranhas, ninguém iria entender. Que é mistério de Deus. É os mistérios do céu. Os mistérios do céu. Nem os anjos celestiais conhecem. Você está pensando que Satanás ele conhece o mistério do céu? Não conhece não. Porque quando Satanás foi expulso, quando Lucifer foi expulso, que se tornou Satanás, Deus modificou tudo no céu. Modificou tudo. As línguas estranhas é um código do Espírito Santo. É uma arma contra Satanás, que Satanás ele não pode entender. Quando o crente ele ora em línguas estranhas, é porque o Espírito Santo está orando pelo crente. Ele está orando na boca do crente. Muitas vezes o crente não tem força para orar, e ele aí começa a orar em línguas estranhas. Ele não sabe o que ele está falando. Ele está ouvindo ele falando. Ele ouve ele falando, mas ele não entende. O crente fala línguas estranhas, o crente não está entendendo o que ele está falando. Ele sabe o que ele está falando, mas ele não está entendendo. Porque é o Espírito Santo que está falando na boca do crente. Ó. Então, quando um passarinho está cantando, você entende o que o passarinho está cantando? Você entende o idioma do passarinho? Quando o passarinho está cantando, você não entende, mas Deus entende. Quando o passarinho está cantando, ele está louvando a Deus. Ó. A planta, ela está se movimentando. A árvore está se movimentando. Você sabe o que a árvore está fazendo? Ela está louvando a Deus. E você não sabe. Porque você é leigo. Porque você é ignorante. Você sabia que as árvores, elas entendem o que a gente fala? Elas ouvem o que a gente fala? Porque as árvores, elas são seres vivos. Ó. Elas entendem. Então, o passarinho, quando ele está na gaiola cantando, ele não está cantando de alegria. Ele está cantando de tristeza. Ele está pedindo a Deus para que tire ele daquela prisão. A não ser se ele foi criado na prisão. Se ele foi criado na prisão, você pode deixar a gaiola aberta que ele não sai. Mas um passarinho que é acostumado a viver em liberdade, ele quer sair da gaiola. Tem pessoas que já se acostumou com a prisão, chamada pecado. Ela peca tanto, ela está tão escravizada por Satanás, que ela não quer abandonar Satanás.
Ela quer continuar servindo a Satanás. A mesma coisa do candomblezeiro. A pessoa que nasceu lá no candomblé, ela não quer sair do candomblé. Ela quer servir Satanás. Deus chama ela, mas ela não quer Deus. Ela quer servir a Satanás, porque ela já acostumou. A pessoa que já acostumou no que é ruim, no mal, ela não sai. Ela fica ali. Vai até para a igreja, mas continua fazendo a mandinga, porque ela já acostumou no mal, nas coisas ruins. É mais fácil quem está no bem se desviar do bem para fazer o que é mal, do que quem está no mal deixar o mal e praticar o bem. Então, o apóstolo Pedro, ele foi até aquela multidão, né? Ele foi e evangelizou aquela multidão. E a Bíblia nos revela que o apóstolo Pedro ganhou 3.000 almas para Jesus Cristo. 3.000 almas. Para que se viu aquilo ali? O Espírito Santo fez aquilo ali para quê? Para evangelizar. Muitas vezes, nós que somos crentes, nós vemos uma pessoa drogada na rua, drogada, e a gente ignora. Aquela pessoa está precisando de uma palavra de Deus. Eu estava chegando ontem da faculdade, um senhor, né, todo sujo, todo desarrumado, e Deus tocou no meu coração, de eu falar de Jesus para ele. E eu fui lá e falei, eu disse, boa noite, senhor. Ele ficou alegre, ficou assim, e depois ficou alegre, boa noite, senhor. O senhor sabe que existe, que tem alguém que te ama? A sua família, ela pode te abandonar, mas existe alguém, uma pessoa, que ela nunca te abandona? O nome dessa pessoa é Jesus Cristo. Ele morreu na cruz por você. Ele morreu na cruz para te salvar. E ainda que todos te abandonem, Jesus Cristo manda dizer para você que Ele nunca vai te abandonar. Ele te ama. E eu disse para ele, ó Senhor, Deus ele não esqueceu de você não. E aí eu falei uma passagem para ele, pode uma mãe esquecer do filho que saiu do teu ventre e não se compadeça dele? Pode? E eu disse, ó, Deus, ele é mais que uma mãe. Deus, ele nunca se esquece dos seus filhos. Deus, ele não esqueceu de você. Você está passando por isso aí, né? Mas Deus não esqueceu de você, não. Entregue a sua vida para Jesus Cristo. E ele cheio de fumo assim na mão, ó. Fumo de pacaia na mão. Eu digo, entregue a sua vida para Jesus Cristo. E aí eu perguntei o nome dele. Essas pessoas que estão aí, na rua, na sarjeta, Deus tem obra na vida delas. É por isso que elas passam por aquilo ali. Porque Deus tem obra na vida dela. Mas Satanás, ele coloca aquelas pessoas naquela situação para que elas não se acheguem até a Deus. Para que elas fiquem revoltadas. Mas Deus ama aquelas pessoas. Deus ama elas. Então, eu disse a ele, entregue a sua vida para Jesus Cristo. Procure uma igreja evangélica mais próxima de você. Ó, muitos crentes sem sabedoria, até pastores. Chega uma pessoa bêbada na igreja, ele quer botar para fora da igreja.
não deixa entrar. Sem sabedoria, deixa a pessoa entrar. O que a igreja tem que fazer? Ó, deixa umas roupas lá. Porque quando a pessoa chegar suja, lascada, ó, bota a pessoa para tomar um banho, né? Dá um sabonete, bota a pessoa para tomar um banho e dá aquela roupa para a pessoa vestir, dá uma roupa limpa para ela vestir, para ela ouvir a palavra. A Bíblia diz, ó, Jesus Cristo diz na sua palavra, venha como estais. Porque quem faz a obra é o Espírito Santo. Eu convidei um jovem para ir para a igreja, ele, eu estou de bermuda. Eu disse, não importa. Não importa. Quem vai fazer a obra é o Espírito Santo. Quem vai fazer a obra não sou eu. E aí eu evangelizei aquele jovem, aquele senhor. Eu disse para ele, ó, Deus tem uma obra linda na tua vida. Ele te ama. Mesmo que os teus parentes te esqueceram. Quando Deus tem uma obra na vida da pessoa, Satanás usa os parentes. Bota para fora, né? Não quer aquela pessoa dentro de casa. Mas no dia que ele estiver transformado, cheio do Espírito Santo, com uma boa condição financeira, os parentes vão tudo procurar ele. Porque parente é assim. Parente, quando você precisa deles, eles nenhum quer conta com você. Mas quando Deus te abençoa, eles tudo vão te procurar. Então, voltando aqui, o que o profeta Joel profetizou. E depois disso eu derramarei o meu espírito sobre todos os povos. Foi profetizado isso. Deus profetizou através do profeta Joel. Ó. Seus filhos e filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Eu tenho visão, viu? Né? Naqueles dias derramarei o meu espírito até sobre os meus servos e minhas servas, e eles profetizarão. E farei coisas espantosas na terra e no céu, sangue, fogo e coluna de fumaça. Ó, os profetas, eles não morreram. Os profetas estão na terra. Deus está procurando homens e mulheres comprometidos com a sua palavra para que possam ser usados por Ele. Nós somos testemunhas de Jesus Cristo aqui na terra. O próprio rei Davi profetizou. Eu vou chegar lá nessa parte do rei Davi, né? Vou chegar nessa parte. O rei Davi, ele profetizou. O quê? Você pensa que Davi só era rei? Não. O rei Davi, antes de ser rei, ele era um profeta e ele continuou sendo profeta. Ele era rei e profeta ao mesmo tempo. E o rei Davi, em momento algum, o rei Davi se desviou da presença de Deus. Ele não se desviou da presença de Deus. O rei Davi, ele continuou firme. Salomão não. Salomão se desviou da presença de Deus. Salomão cometeu pecados horríveis contra Deus. É porque os pastores não pregam. Salomão se prostituiu, adulterou. Salomão praticou coisas piores do que o rei Davi. Salomão praticou feitiçaria, magia, a magia goétea. Já ouviu falar? A magia que Salomão praticava.
Salomão praticava maçonaria, tanto que o templo de Salomão foi construído por maçons. Muitos pastores não falam, mas aí eu comecei a estudar, comecei a pesquisar. Ó! E aí? Existem várias verdades que os pastores não estão pregando. Os supostos pastores que dizem ser ministros de Deus, mas não estão pregando o evangelho correto. Estão pregando o evangelho pela metade. Né? Fala de Salomão sobre a prosperidade. A magia goétea. A magia goétea. A pessoa que pratica magia goétea, ela faz assim, ela vai para o espiritismo, ela vai para a maçonaria, ela não consegue o que ela quer. A última magia que ela vai praticar é a magia goétea. Porque diz que é a magia mais forte. É a última magia que tem. É a mais forte. Então, Salomão, ele praticava esse tipo de magia. Salomão, no começo, ele era um rei temente a Deus. Mas depois, ele começou a praticar coisas erradas. Salomão casou com a rainha de Sabá. Quem é a rainha de Sabá? A rainha de Sabá era filha de Faraó. Ele poderia casar com a filha de Faraó? Não podia, porque ele era judeu. Então, ele começou a adorar a deuses egípcios. Tinha mulheres nas 12 tribos de Israel para Salomão casar, mas Salomão casou com mulheres estrangeiras. Isso era abominação. Abominação aos olhos de Deus. Então, voltando aqui para a Bíblia. O verso 20 diz assim: o sol vai se tornar em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e terrível dia do Senhor. Ó, antes de Jesus Cristo voltar, antes de Jesus Cristo arrebatar sua igreja, o sol vai se tornar em trevas, porque é o sol que ilumina a terra. O sol ilumina a terra. A lua, ela não produz brilho próprio. A lua não tem luz própria. Quem ilumina a lua é o sol. Ó, o sol é que ilumina a terra. O sol é uma estrela. A lua também é uma estrela. O sol é uma estrela. Então, a lua em sangue. Tem um eclipse que teve aí da lua. A lua sangrenta. Já está acontecendo. Isso tudo está na Bíblia. Tudo que está acontecendo está na Bíblia. A ciência é melhor do que a Bíblia? Na Bíblia tem tudo. Tudo que eu quero saber. Se eu quero saber história, geografia, biologia, tem tudo na Bíblia. Esses fenômenos que tem aqui na Bíblia se chama fenômeno físico da física. Ó, a Bíblia tem a física na Bíblia. Aqui, ó. O sol vai se tornar em trevas. Quer dizer que o sol não vai mais brilhar. E a lua em sangue, antes de chegar o grande e terrível dia do Senhor. Ó. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo.
todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Invocar como? É você aceitar a Jesus Cristo como o único e exclusivo Salvador da sua alma. Isso é invocar o nome do Senhor. Não é invocar o nome do Senhor e continuar fazendo coisa errada, não. Aí você não vai ser salvo nunca. Você tem que se arrepender dos seus pecados. Né? Homens de Israel, ouçam essas palavras. Deus apoiou publicamente Jesus de Nazaré diante de vocês ao fazer milagres, maravilhas e sinais por meio dele. Como vocês bem sabem. Então, o próprio Deus, ele exaltou a Jesus Cristo. Ó, o próprio Deus, Pai, ele exaltou o seu Filho Jesus Cristo. Ele deu todo o poder a Jesus Cristo. E porque tem muitas religiões aí que colocam Maria no lugar de Jesus. Satanás ele criou várias religiões que colocam Maria no lugar de Jesus. Não foi Maria que Deus exaltou. Não foi Maria que Deus deu poder. Deus deu poder a Jesus Cristo, a Yeshua HaMashiach. Ó. Então, se o próprio Deus, ele exaltou a Jesus Cristo, ele merece a nossa adoração. Jesus Cristo, ele merece a nossa exaltação, porque nós somos menores que os anjos. Ó, quando Jesus Cristo, ele se fez carne, quando Jesus Cristo pisou aqui nessa terra, viveu como homem, ele humilhou-se a si mesmo e tornou-se menor que os anjos. Nós somos inferiores aos anjos. Porque os anjos eleitos de Deus, eles nos protegem, não é por ordem nossa. Eles não fazem o que nós queremos. Eles fazem o que Deus quer. Ó, a Bíblia diz, quem é mais? Quem serve ou quem é servido? Quem serve. Quem serve é mais do que quem é servido. Então, os anjos nos servem. Ó, os anjos nos servem porque eles são ordenados por Deus, não é por nós. Eles não são nossos empregados. Então, se eles nos servem, eles são mais do que nós. Ó, porque eles são servos de Deus, assim como nós somos servos de Deus. E por que nós somos inferiores aos anjos? Porque os anjos não pecam. Nós pecamos. Os anjos, eles são o quê? Eles são seres celestiais. Eles não pecam. Eles não têm pecado. Eles não têm maldade. Então, Jesus Cristo, sendo Deus, se fez homem. E quando ele se fez homem, ele se fez menor que os anjos, porque os homens são menores que os anjos. Porque Deus criou os anjos. Mas Deus, ele deu oportunidade ao homem, deu privilégio ao homem de ser semelhante a Deus. Então, tem muitas pessoas aí, muitos livros que dizem que os anjos são nossos empregados. Isso é mentira. Os anjos não são nossos empregados. Os anjos, eles vão aonde Deus mandar. Eles obedecem à ordem de Deus. Então, vamos lá. O verso 22 diz assim: homens de Israel, ouçam estas palavras. Já li? Ó, homens de Israel, ouçam estas palavras.
Deus apoiou publicamente Jesus de Nazaré diante de vocês, ao fazer milagres e sinais por meio dele, como vocês bem sabem. O verso 23 diz assim: porém, seguindo um plano já estabelecido por Deus, vocês, com a ajuda de homens maus, mataram Jesus, pregando na cruz. Lucifer, quando ele era anjo de luz, ele colocou na mente dele de matar Jesus Cristo. Jesus Cristo estava sentado lá no trono, junto com Deus. Então, Jesus Cristo, ele comandava tudo lá no céu, e até hoje ele comanda. Junto com Deus, junto com o Pai. Porque Jesus Cristo e Deus são iguais. Eles são iguais. Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo são iguais. Se quando você vê os três na sua frente, não há diferença entre Deus Pai, entre Deus Filho e entre Deus Espírito Santo. Você vê três pessoas iguais. É por isso que Jesus Cristo disse: eu e o Pai somos um. Eles têm a mesma natureza. Agora o Espírito Santo, ele não se ira. Ele fica triste. Mas Deus se ira. Deus, ele fica irado. Deus, ele não se ira por qualquer coisa. Deus, quando ele se ira, é porque a coisa chegou ao extremo. É porque o pecado da humanidade está demais. Porque Deus, ele é bonigno em amor e tardio em irar-se. Deus, ele não se ira por qualquer coisa. Então, Lucifer, ele colocou na mente dele de matar Jesus Cristo e sentar no trono no lugar de Jesus Cristo. Ó! Ele queria sentar no lugar de Jesus Cristo. Ele queria tomar o lugar de Jesus Cristo lá no céu. A primeira guerra que existiu foi a guerra dos anjos. A guerra no céu. Essa foi a primeira guerra. E até hoje existem guerras espirituais, no reino espiritual. Né? Então, o verso 23 diz assim, porém... é isso mesmo, o verso 23 já li o verso 23, né? Vou repetir. Porém, seguindo um plano estabelecido por Deus, vocês, com a ajuda de homens maus, mataram Jesus pregando na cruz. Quando Lucifer queria matar Jesus lá no céu, não era o plano de Deus. Era o plano de Satanás. Mas quando Jesus veio para a terra, Jesus morreu no plano de Deus. Porque o plano de Deus era que Jesus morresse para salvar a humanidade. Através de um sangue santo. E aí eu vou chegar à parte que o rei Davi profetizou sobre Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo, ele não é filho de Davi, ele é pai de Davi. Ele é pai do rei Davi. Jesus Cristo, ele é pai de todos nós. Jesus Cristo, ele não é filho de Maria, ele é pai de Maria. Vamos lá. O verso 24 diz assim: Deus ressuscitou o seu filho, livrando do poder da morte, sendo impossível a morte dominá-lo. Então, a morte não poderia dominar Jesus Cristo, porque Jesus Cristo, ele não tinha pecado.
Então, a morte, ela só pode dominar aqueles que pecam. O homem morre porque o homem peca. Mas Jesus, ele morreu e ressuscitou. Ele tinha que morrer para derramar o seu sangue. A sua carne não apodreceu. A morte, ela é um demônio. A morte é um espírito maligno. Então, a morte não teve poder sobre Jesus Cristo. Por quê? A morte teria poder sobre Deus? Não. Jesus Cristo, ele morreu para deixar o seu sangue na terra. Porque no céu não entra carne e nem sangue. Então ele teria que deixar todo o seu sangue na terra. Satanás, ele queria que Jesus Cristo morresse de várias formas, menos morte de cruz. Ele queria que Jesus Cristo morresse apredejado. Ele queria que Jesus Cristo morresse de cacetada, menos de morte de cruz. Porque ele sabia que a morte de cruz estava nos planos de Deus. Ó. Então Deus ressuscitou o seu filho, livrando do poder da morte, sendo impossível a morte dominá-lo. E aí já estou chegando do rei Davi. Ó, o rei Davi disse o seguinte a respeito de Jesus. Aí muitos crentes não entendem, né? Até pastores não entendem. Eu não sou pastor, não. Mas eu medito na palavra de Deus. E muitos pastores não entendem. Eu sou igual o povo tessalônico. O pastor está pregando e eu estou examinando a Bíblia para ver o que ele está falando é verdade. Né? O povo tessalônico era assim. Tessalonicense. A carta que o apóstolo Paulo escreveu aos tessalonicenses, aos tessalônicos, que é a carta de Tessalonicense. O povo de Corintos, que é a carta que o apóstolo Paulo escreveu chamada Coríntios, para o povo de Corintos, né? Eu não estudo teologia, não. É o Espírito Santo que traz a revelação. Não é teologia. Ah, para ser pastor, você tem que fazer curso de teologia. Pastor não é curso. Pastor é chamado do Espírito Santo. Pastor não é profissão. Pastor é uma chamada do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele te chama para ser pastor. Você não precisa, não existe faculdade para ser pastor. Não existe isso. Né? Aqui, ó. O rei Davi disse o seguinte a respeito de Jesus. Fiz do Senhor a minha companhia constante. Ó, isso Jesus Cristo não tinha vindo ainda para a terra. Ó, enquanto ele estiver do meu lado, não tropeçarei. Então, o próprio rei Davi está dizendo aqui que Jesus Cristo existia antes da fundação do mundo. É o que o rei Davi está dizendo aqui. Ó, uma pessoa que não tem o Espírito Santo, ela vai ler isso aqui e não vai entender. Você pode estudar teologia, mas se você não tiver o Espírito Santo, você não vai entender, porque quem dá sabedoria não é a teologia, não é o curso de teologia. Quem dá sabedoria é o Espírito Santo. O cara pode ser formado em teologia. Se ele não tiver o Espírito Santo, ele não tem entendimento. Então vocês que estão assistindo esse vídeo, não se iluda. Você pode até fazer teologia, mas se você não tiver o Espírito Santo, não vai adiantar nada. Não se iluda com isso. Quem dá sabedoria ao homem para entender
a Sagrada Escritura é o Espírito Santo. Então, quando o rei Davi, ele está dizendo assim, ó, fiz do Senhor a minha companhia constante. Enquanto ele estiver ao meu lado, não tropeçarei. Se Jesus Cristo estava do lado dele, quer dizer o quê? Que Jesus Cristo, ele estava no céu. O rei Davi estava profetizando isso. O rei Davi, ele tinha consciência que Jesus Cristo estava sentado à direita de Deus. É isso que o rei Davi quer dizer. É simples. Uma frase da Bíblia diz muita coisa. O Espírito Santo nos revela muita coisa através de uma frase da Bíblia. Ó, aqui, ó. Fiz do Senhor, quem é o Senhor? É Jesus Cristo. Fiz do Senhor a minha companhia constante, enquanto Ele estiver do meu lado, não tropeçarei. Quer dizer o quê? Não cairei em tentação, não cairei no pecado, não irei para o inferno. É isso que ele está dizendo, né? O verso 26 diz assim, por isso a minha alma se alegra, e a minha língua exulta. O meu corpo repousará tranquilo. Quer dizer o quê? Que ele iria morrer tranquilo. Quando ele diz repousar tranquilo, quer dizer que ele irá morrer tranquilo. Morrerei tranquilo. Minha alma repousará. Ó, aqui, ó. Não quer dizer que ele vai deitar na cama e vai dormir, não. Quer dizer que ele vai partir para Deus, tranquilo. Aqui, ó. O Senhor não deixará meu corpo... Cadê aqui, ó? Aqui, ó. Por isso a minha alma se alegrará, e a minha língua exultará. E a minha língua exulta. E o meu corpo repousará tranquilo. Ó, porque o corpo dele iria voltar para o pó. É isso que o rei Davi estava querendo dizer. É isso que ele estava dizendo. O Senhor não deixará o meu corpo abandonado no sepulcro, nem permitirá que o seu santo sofra decomposição. Quem é o santo que não sofreu decomposição? Quem foi que o corpo não foi abandonado no sepulcro? Foi o corpo de Jesus Cristo. Ó, o rei Davi morreu. O rei Davi foi sepultado. O rei Davi entrou em estado de decomposição no sepulcro. Mas o corpo de Deus, o corpo de Jesus Cristo, não está no sepulcro. O corpo de Jesus Cristo não entrou em decomposição. O corpo de Jesus Cristo não foi abandonado na sepultura, mas ele foi ressuscitado e entrou no céu com o mesmo corpo que ele morreu. Só não entrou com sangue, porque todo o sangue dele ficou aqui na terra. Ele entrou com o mesmo corpo. Jesus Cristo, ele tem as cicatrizes, a marca dos espinhos na sua testa. Ele tem os cravos, a marca dos cravos em suas mãos. Ó, ele tem. Então, quem é o corpo que nunca sofreu decomposição, um corpo que nunca apodreceu? Foi o corpo de Jesus Cristo. O próprio rei Davi está profetizando isso aqui. O próprio rei Davi fala a respeito de Jesus Cristo. Ó. O Senhor não deixará o meu corpo abandonado no sepulcro, nem permitirá que o seu santo sofra decomposição. O santo de Deus é quem? Jesus Cristo. Ó, o verso 28 diz assim: o Senhor restituirá minha vida
e me dará maravilhosa alegria na sua presença. Ó, restituirá minha vida. Quem foi que teve a vida restituída? Jesus Cristo. Quando Ele ressuscitou, quem teve alegria na presença do Pai, na presença de Deus, Jesus Cristo. Porque o rei Davi ainda não viu Deus. Rei Davi ainda não está no céu. O rei Davi está no paraíso. Quem foi que viu Deus? Jesus Cristo. Foi o único que viu Deus. Nenhum homem viu Deus. O único homem que viu Deus foi Jesus Cristo, porque Ele é Deus. Ele é o Filho de Deus. Ele viu Deus. Ó. E através de Jesus Cristo foi que nos tornamos filhos de Deus. Porque se Jesus Cristo não morresse naquela cruz por nós íamos continuar sendo criaturas de Deus. Né? Então, aqui ó, o Senhor restituirá a minha vida, e me dará maravilhosa alegria na sua presença. Então, a vida de Jesus Cristo foi restituída no terceiro dia. Ó, Ele morreu e ao terceiro dia ressuscitou. Morreu na sexta, ressuscitou no domingo. A sua vida foi restituída. Né? Aí o apóstolo Pedro ainda diz mais. Queridos irmãos, nisto Davi não estava se referindo a si mesmo quando falou estas palavras que eu citei. Pois ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo ainda está entre nós. Porém, ele era profeta e sabia que Deus havia prometido com juramento infalível que um dos seus descendentes se sentaria no seu trono. Então, quando Jesus veio para a terra, ele se tornou descendente do rei Davi. O único descendente do rei Davi que sentou no trono de Deus foi Jesus Cristo. Oi? Jesus Cristo nasceu no ventre de Maria. Quem era Maria? Maria era descendente de Davi, do rei Davi. Quem era José? José era descendente do rei Davi. E aí, por que Jesus Cristo sentou no trono de Deus? Porque Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele é o unigênito Filho de Deus. Só Ele é igual a Deus. Só Ele é igual a Deus. Ele e o Espírito Santo. Mas Ele veio para a terra. E quando Ele veio para a terra, Ele se tornou descendente de Davi. Do rei Davi. Então, quando o rei Davi fala essas frases, ele não está falando de si mesmo, ele está falando de Jesus Cristo. Então, o rei Davi está falando aqui que Jesus Cristo, ele nasceu antes da fundação do mundo. Primeiro Deus, o Espírito Santo, e Deus fez Jesus. Deus fez Jesus. Né? Porque Deus sabia que em Jesus, Deus pode confiar em Jesus. Porque o mesmo amor que Deus tem, Jesus tem. E porque Deus enviou Jesus para a terra? Porque Deus queria nos entender. Porque Deus disse, eu não entendo. Eu fiz o homem com tanto amor, com tanto carinho, e o homem se rebela contra mim. E aí, Deus desceu à terra
por intermédio do seu Filho Jesus Cristo, e viveu como um homem, e é por isso que Jesus, ele nos entende. Deus está irado com o pecado da terra. A terra já denunciou os seus moradores. Você sabia? O planeta Terra já fez várias queixas para Deus da terra. Ele já reclamou. O planeta, a terra, já reclamou. Os homens têm destruído floresta, têm destruído Mata Atlântica para fazer construções, para fazer indústria. Tudo isso é pecado. É pecado. Destrói a natureza. Corta os pés de árvores. Destrói a Mata Atlântica. Aí os animais ficam abandonados, né? Porque acabando a vegetação, aqueles animais que ficaram naquela floresta, que cuidavam daquela floresta, quando o homem destrói a natureza, destrói as florestas, os homens estão pecando. Aí eu vou comprar uma casa na Alphaville. Ó, Deus me abençoa, eu vou comprar um apartamento na Alphaville, eu estou pecando. Sabe por que eu estou pecando? Porque Alphaville é uma área de reserva florestal. Ali não podia ser construído nada. Área de reserva florestal não é para construir nada. Então, desmanchou o lugar, o habitat dos animais, a natureza, o que Deus fez para construir casa, para construir apartamentos. Deus está se agradando disso? Não está. Sabe por quê? A Bíblia diz que a nossa morada não é aqui nessa terra. A nossa morada é no céu. Quando um homem destrói a natureza, ele está destruindo a si próprio. E quando ele está se destruindo a si próprio, ele está cometendo pecados contra Deus. Ó. Aí eu sou crente, vou comprar um apartamento na Alphaville. Deus está se agradando da minha atitude? Não está. Porque eu estou concordando. O homem que destrói a natureza, ele é um assassino. Eu chego numa mata, desmato os pés de árvore. Você acha que a árvore não sente dor, não? Sente. Você mete o facão numa árvore, ela está sentindo dor. Claro que sente. Sente. Você prende um passarinho na gaiola. Você pensa que o passarinho não tem sentimento, não? Tem. Você quer ser preso? Ninguém quer ser preso. E por que você cria bicho preso? E por que você cria o passarinho preso? Deus está se agradando? Crente criando passarinho. Já viu crente criar passarinho, rapaz? Criar passarinho em gaiola? Deus fez os passarinhos para ser livre, para voar. Não foi para ser preso, não. Deus está se agradando? Não está. Então, o homem, ele tem cometido vários crimes. Quem mata um animal, mata a gente. Porque um animal é uma vida. Se eu matar um passarinho desse aí, ó, eu tenho coragem de matar uma pessoa. Se eu matar um cachorro, eu tenho coragem de matar uma pessoa. Porque o cachorro, ele sente a mesma dor que uma pessoa sente. Ele tem o mesmo sentimento que uma pessoa tem. Ele não tem o mesmo raciocínio. Ele não pensa como a gente pensa, mas ele sente a mesma dor. Ó, ele sente a mesma dor que a gente sente. Então, foi necessário Jesus Cristo descer para a terra para sentir a mesma dor que nós sentimos, para que ele pudesse nos entender. Deus já pegou a terra várias vezes assim, ó, e disse, ó, eu vou destruir a terra porque os homens não querem nada comigo. Eu amo eles, mas eles não querem nada comigo. Eles só querem saber de tomar cachaça, beber cerveja, se prostituir, ouvir pagode.
Tá pensando? Essas músicas aí, quando chega até a Deus, quando Deus ouve essas músicas, Deus se ira. E tem um cantor aí de pagode, que ele fica cantando, louvando a Satanás, e dizendo, só Jesus Cristo salva. Deus está irado com ele. Deus está irado com ele. Porque ele fica dizendo, Jesus Cristo salva, e ele faz a vontade de Satanás. Entendeu? Fazer a vontade de Satanás e falando o nome de Jesus Cristo. Deus está irado com essas pessoas. Então, Deus ele pegou a terra assim, ó. Botou a terra na mão e ia fechando. Sabe por que Deus não destruiu essa terra ainda? Por causa do seu Filho amado Jesus Cristo. Viu? Porque se Jesus Cristo dissesse assim, ó Pai, destrói mesmo, Deus já tinha destruído. Deus está irado com a terra. Deus está julgando a terra. Deus está anotando. O que eu estou falando aqui, ó. Deus está anotando tudo lá no céu, ó. Tudo que você faz. Ó, você homem, você mulher, você criança, você jovem, você adolescente, você idoso. Tudo que você faz, o que você fala, Deus está anotando tudo no livro. Está anotado lá no céu. Tudo que você faz de bom ou de ruim está sendo anotado. Deus está julgando a terra. Você está pensando que Deus não está lhe vendo. Você está em sua casa, você no seu bem bom, mas está um julgamento acontecendo. Está acontecendo o primeiro julgamento. Deus ele tem olhado para a terra. E sabe por que Deus não destruiu a terra? Porque Jesus Cristo, ele disse para Deus, Pai, não faça isso não, Pai. Espera mais um pouco, dá mais uma chance a eles. Pai, não faz isso não. Tenha de misericórdia deles, porque eu morri na cruz por eles. Ah, se não fosse Jesus Cristo, vocês estavam tudo era ferrado. Já pensou? Se Deus destruir a terra, milhões de pessoas irão para o inferno. Milhões. Ó, se o mundo se acabar, quem está feliz são os animais. Porque os animais não têm espírito. Os animais morreu, acabou. Os animais não têm alma, né? Deixou de existir. Mas nós não somos animais. Nós somos seres humanos. Animal não tem espírito. Animal não tem alma. Nós somos dotados de corpo, alma e espírito. O animal, ele só tem corpo. Ele não tem espírito. Então, nós temos espírito. O animal morreu, acabou. Ele vai descansar eternamente. Né? Um cachorro, se morrer, ele vai descansar eternamente. Ele deixou de existir. Nós, seres humanos, não. Depois que nós morremos, nós temos que prestar conta do que nós fizemos aqui na Terra. Porque nós somos dotados de corpo, alma e espírito. Porque nós somos semelhantes a Deus. Somos a imagem e semelhança de Deus. Assim como Deus é Pai, Deus é Filho e Deus é Espírito Santo, nós somos corpo, alma e espírito. Então, nós não somos animais. Nós somos seres humanos. Deus é animal? Deus não é animal. Então, tem um BTV ali, até o BTV está escutando a palavra de Deus. Então, o que é que acontece? Vamos continuar aqui.
né? Eu vou ler o 29 de novo. Queridos irmãos, meditem nisto. Davi não estava se referindo a si mesmo